Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Nela eu estarei demonstrando como traçar o gráfico de uma função quadrática no plano cartesiano. Mas antes de vermos como vamos traçar esse gráfico, vamos ver algumas definições sobre a função quadrática. Então, a função quadrática ou função de segundo grau, ela é definida pela lei de formação y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde os valores dos seus coeficientes a, b e c vão ser sempre números reais e o a obrigatoriamente deve ser diferente de zero. O grau de uma função, ele é determinado pelo seu expoente. O maior expoente que aparecer na função é o que determina o grau dessa função. Nesse caso, nós temos x elevado ao quadrado. Então, nós temos que o expoente é o número 2. Por isso que essa função é uma função quadrática ou função de segundo grau. O gráfico de uma função de segundo grau ou função quadrática, ele vai ser sempre no formato de uma parábola. Esta parábola pode ser crescente quando a concavidade for voltada para cima ou decrescente quando a concavidade for voltada para baixo. Para a construção do gráfico da função quadrática, nós vamos estar utilizando essas fórmulas. Aqui nós temos a fórmula de Bhaskara, que nos permite encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, e nesse caso vai determinar onde o meu gráfico corta ou toca o eixo x, através do x' e o x duas linhas da minha função. E também vamos aplicar as fórmulas das coordenadas do vértice. Essas duas fórmulas aqui nos permitem encontrar o x e o y do vértice, que é onde o meu gráfico cresce e para de crescer e volta a decrescer se eu tenho uma função decrescente, ou até onde o meu gráfico decresce e volta a crescer se eu tenho uma função crescente. Então, para encontrar o x do vértice, nós temos que é menos b dividido por 2 vezes o a, e o y do vértice, menos delta dividido por 4 vezes o a. Temos aqui um exemplo de uma função quadrática, onde y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, e é esta função que eu vou estar demonstrando como construir o gráfico da função quadrática. Então, a primeira coisa que nós podemos estar observando na nossa função, que pode nos ajudar na construção, é o valor do a dessa nossa função. Porque o valor do a de uma função determina se o gráfico pode ser crescente ou decrescente. Sendo o valor do a positivo, nós vamos ter um gráfico crescente, no nosso caso, com a concavidade voltada para cima. Sendo o a um valor negativo, nós teremos um gráfico decrescente, com a concavidade da parábola voltada para baixo. Então, neste exemplo, nós temos que o valor do a é 1. 1 é um número positivo, então já sabemos que o gráfico vai ter a concavidade voltada para cima. Ele vai ser um gráfico crescente. Depois, o segundo passo, a ser seguido para que a gente possa construir esse gráfico é, no lugar do y, colocar o número 0. O que eu estou dizendo com isso? Que eu quero encontrar o valor do x para que o y seja 0. Lá no plano cartesiano, quando eu tenho um valor de y 0, significa que eu tenho um ponto sobre o eixo x. Mesma situação é aqui. Se o y for 0, nós vamos encontrar os valores do x, onde o gráfico vai tocar ou vai interceptar esse eixo. Então, teremos ali o x' e o x duas linhas. Então, primeira situação, nós vamos deixar ali a nossa função igual a 0. Tendo aqui a nossa função igual a 0, nós passamos a ter uma equação de segundo grau. E para encontrar as raízes dessa equação de segundo grau, nós vamos estar aplicando a fórmula de Bhaskara. Então, começamos determinando quais são os coeficientes dessa equação de segundo grau. O valor do a, nesse caso, é 1, o valor do b é o menos 4 e o valor do c é o 3.
Tendo os valores do A, do B e do C, nós vamos estar substituindo na fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes da nossa equação, que é onde o nosso gráfico intercepta ou toca o eixo X. Então, pela fórmula de Bhaskara, vou calcular primeiro o valor do delta. Delta vai ser igual a o valor do B ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Delta será igual a 16 menos 4 vezes o 3, 12, resultando no número 4. Tendo o valor do delta, agora nós vamos encontrar o valor do x. Então, x vai ser igual menos o valor do b, que é menos 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. X será igual, menos com menos, mais 4, mais ou menos raiz quadrada de 4, 2, dividido por 2 vezes 1, 2. Cheguei nessa etapa da fórmula de Bhaskara, eu vou dividir agora o x em x' e x duas linhas. O x' nós vamos calcular com o mais e o x duas linhas com o menos. Então, x' é igual a 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2 é 6 dividido por 2, 3. X duas linhas, 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. Aqui eu tenho, então, o valor de x' e x duas linhas, e eu já sei que o gráfico vai interceptar o eixo x lá em 3 e 1. Agora, nós vamos encontrar as coordenadas do vértice. Para encontrar as coordenadas do vértice, então, nós vamos utilizar as fórmulas vistas anteriormente. X do vértice vai ser igual a menos o valor do B, que é menos 4, dividido por 2 vezes o A. X do vértice será igual, menos com menos, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, nós temos que o x do vértice é 2. O y do vértice será menos o valor do delta, que é 4, dividido por 4 vezes o a. Logo, nós teremos que o y do vértice será menos 4 dividido por 4, resultando em menos 1. Tendo os valores das coordenadas do vértice, que será 2 para x e menos 1 para y, e onde o gráfico intercepta o eixo x, nós já podemos estar traçando o gráfico no plano cartesiano. Vem comigo. Temos aqui agora o nosso plano cartesiano, temos os valores do x' e o x duas linhas da nossa função, que é onde o gráfico vai interceptar o nosso eixo x, e também temos as coordenadas do vértice. Então, o que nós vamos fazer? Vamos passar essas informações para o plano cartesiano. Onde está o valor do 3 para o x? O valor do 3 para o x está aqui. O valor do 1 para o x está aqui. Então, eu já sei onde a minha parábola vai cortar esse eixo x. Agora, quais são as coordenadas do vértice? Nós vamos marcar o ponto que representa o vértice da nossa parábola. Então, o vértice está em 2 para x e menos 1 para o nosso y. Então, aqui está o ponto que representa o vértice do nosso gráfico, o vértice da nossa parábola. Eu também já sei que a parábola vai ter concavidade voltada para cima, então eu sei que o vértice obrigatoriamente tem que estar, lá embaixo. Então, aí está as nossas informações para traçar o gráfico. Então, aqui está o gráfico da função x² menos 4x mais 3. Notem que ao traçar o gráfico, eu interceptei o eixo x nos pontos 1 e 3, que é o x' e o x duas linhas, e também ele decresceu até
a coordenada do vértice, que é o ponto que representa o vértice da nossa parábola, e ele volta a crescer após esse vértice. Se vocês observarem, sempre o ponto que representa a coordenada do vértice vai dividir a minha parábola em duas partes iguais, tá? Então, aqui eu tenho um gráfico crescente, onde ele está com a parábola com a concavidade voltada para cima. Este é um dos tipos de gráfico que representam uma função quadrática. Nós temos ainda outros dois tipos, que é aquele onde o gráfico não corta o eixo x, ele só toca o eixo x, que é quando o meu x' e x' têm o mesmo valor, e aí o valor do x' e o x' vai ser exatamente igual às coordenadas do vértice. Então, ele vai tocar o eixo x como seu vértice. E aí ele pode ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. E também temos o gráfico, que é quando o delta for negativo. E nós não temos valor de x' e x', mas ainda assim nós temos coordenadas do vértice. Neste tipo de gráfico, a parábola vai estar ou acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Ele não toca nem intercepta esse eixo. Quando está acima do eixo x, eu vou ter sempre um gráfico crescente, então ele não toca, mas ele é crescente. E quando é abaixo do eixo x, ele também não toca o eixo x e o gráfico obrigatoriamente vai ser sempre decrescente. Então, esses seriam os passos para a gente estar traçando um gráfico de uma função quadrática. Eu espero que tenha entendido, que tenha gostado, que eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e compartilha com os amigos. Até a próxima!